Você já parou para pensar que muita coisa que a gente aprendeu na escola é só a superfície da história? Por trás dos livros e datas, existem aquelas curiosidades históricas e segredos que a escola não conta, aquelas que transformam completamente nossa visão do mundo. E quando falamos de figuras como Aleister Crowley, você logo percebe que há muito mais do que simples biografias. São vidas cheias de mistérios, reviravoltas e ensinamentos escondidos. E olha, acredite, entender essas histórias pode até parecer coisa de filme, mas tem lições valiosas para o seu dia a dia. É como descobrir um mapa que poucos têm nas mãos e que pode ajudar você a navegar melhor pelos seus próprios desafios, medos e crenças. Se está curioso para mergulhar nesse universo pouco explorado, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, porque a jornada está só começando. Então, sem mais delongas, bora começar pelo começo, lá no nascimento e origem familiar de Crowley. Porque para entender o gigante que ele virou, a gente precisa primeiro conhecer as raízes dessa história que a escola não conta. Nascimento e origem familiar, 1875 a 1890. Aleister Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875, em uma família abastada e profundamente religiosa na Inglaterra vitoriana. Desde cedo, o ambiente rígido e evangélico em que foi criado já indicava uma infância marcada por fortes contrastes. A morte do pai, quando ele tinha apenas 11 anos, foi um divisor de águas que mexeu com suas crenças e sentimentos mais profundos. Essa experiência é uma daquelas curiosidades históricas que a escola não conta, mas que revela muito sobre as bases do caráter de Crowley. Apesar da riqueza e das expectativas familiares, Aleister não se encaixava bem no molde imposto pela religião e sociedade de sua época. A sua rebeldia diante das regras rígidas e do dogma o fez começar a questionar tudo ao seu redor. Essas dúvidas e inquietações que a maioria não conhece são fundamentais para entender sua trajetória única e cheia de controvérsias. É como se ali, no silêncio daquela casa, estivesse germinando uma mente que iria desafiar o mundo. Para quem gosta de explorar a fundo essas histórias que a escola não conta, vale refletir sobre como as dificuldades pessoais podem ser pontos de virada na vida. Crowley é um exemplo de alguém que transformou a dor e o questionamento em combustível para sua busca por respostas e poder. E falando com essa base em mente, fica mais fácil mergulhar na juventude dele, que é onde as coisas começam a esquentar. E aí, preparado para conhecer a fase em que Aleister começou a construir sua identidade e desafiar o mundo? Se quiser, já deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história fascinante. Agora, bora para a juventude dele, o próximo capítulo da nossa série. Juventude e Educação, 1890 a 1898. Na juventude, entre 1890 e 1898, Aleister Crowley enfrentou um período marcado por rígidos colégios e autoritarismo, que só aumentaram sua rebeldia natural. Imagine crescer num ambiente onde as regras são quase prisões invisíveis e o abuso, infelizmente, faz parte do cotidiano. Essa experiência é uma daquelas curiosidades históricas que a escola não conta, mas que explica muito do temperamento e das escolhas que ele faria mais tarde. Para quem já passou por situações difíceis, é um lembrete de que esses momentos, por mais sombrios, podem fortalecer a vontade de ser diferente. Além dessa dureza, Aleister cultivou interesses diversos que mostravam seu lado multifacetado: poesia, montanhismo, química e até xadrez. São hobbies que talvez pareçam desconectados,
mas que, no fundo, revelam uma mente inquieta, buscando sentido e estratégia na vida. Se você está pensando em explorar mais seus próprios talentos, a dica é não ter medo de se aventurar em áreas diferentes. É nessa mistura que nascem as grandes ideias e revoluções pessoais. Já curtiu o vídeo? Se ainda não, aproveita e se inscreve no canal para ficar por dentro dessas curiosidades históricas que a escola não conta. Em 1895, uma mudança simbólica marcou sua jornada. Ele abandonou o nome Edward e adotou Aleister, buscando uma identidade mais forte e única. É um passo poderoso para quem quer mudar sua história, uma lição prática para quem sente que precisa se reinventar. Mais do que um nome, foi uma declaração de que ele não seguiria o caminho tradicional, algo que a história que a escola não conta destaca nas vidas de pessoas que mudaram o mundo. Aos 23 anos, Crowley abandonou Cambridge para se dedicar ao ocultismo e ao misticismo, deixando para trás uma educação formal tradicional. Isso mostra como ele seguiu sua intuição, mesmo quando o caminho era incerto e incompreendido pelos outros. Se tem algo que dá para tirar dessa fase, é que às vezes é preciso romper com o que a sociedade espera para encontrar seu verdadeiro propósito. Curioso para saber o que ele descobriu nessa busca, esse momento marca sua transição de buscador curioso para praticante sério do ocultismo. Um detalhe que, claro, a história que a escola não conta. Nessa fase, ele passou a estudar astrologia, alquimia, cabala e magia cerimonial com uma intensidade que assustava até seus mentores. Imagine alguém que troca os livros acadêmicos por grimórios e diagramas esotéricos. Essa era a vibe. Mas o momento mais marcante veio em 1904, durante uma viagem ao Egito. Foi lá que, segundo ele, recebeu uma revelação espiritual através de uma entidade chamada Aiwass, que ditou o famoso Livro da Lei. Esse texto sagrado deu origem à filosofia de Telema, que tinha como princípio central a frase "Faze o que tu queres, será o todo da lei". Parece libertador, né? Mas ao mesmo tempo perigoso, se mal interpretado. É por isso que entender essas curiosidades históricas com profundidade faz tanta diferença. Muita gente fala, pouca gente entende. A mensagem do Livro da Lei não era só mística, era também revolucionária. Em uma época onde religião e moral ainda dominavam as escolhas individuais, Crowley aparecia como um profeta da vontade pessoal, da quebra de dogmas. Se você é do tipo que sente que o sistema te engessa, talvez esteja aí o motivo dessa história ressoar tanto com você. Mas seguir sua própria vontade exige responsabilidade, e essa é a parte que a maioria esquece. A filosofia de Telema se espalhou entre círculos ocultistas e intelectuais como um fogo selvagem. Gente influente começou a estudar seus textos, debater suas ideias e até aplicar seus rituais, mesmo sem entender tudo. Se você quiser explorar isso mais a fundo, recomendo começar pelo próprio Livro da Lei, mas leia com calma e mente aberta. Vou deixar o link do livro no primeiro comentário fixado. E claro, continue acompanhando o canal, porque por aqui a gente traz as curiosidades históricas que a escola não conta e que realmente expandem sua visão de mundo. E olha que a coisa ainda vai longe. Se até aqui você achou que Crowley era só um místico excêntrico, se prepare. Porque o que vem a seguir envolve rituais polêmicos, símbolos demonizados, magia sexual e até seres que, pasme, lembram extraterrestres. Já deixou o like? Então segura firme, porque essa jornada só vai ficando mais intensa. Práticas e controvérsias esotéricas. É aqui que a história de Aleister Crowley começa a deixar muita gente de cabelo em pé, e com razão. Suas práticas esotéricas mergulharam fundo em territórios que poucos ousaram explorar.
Ele adotava símbolos que Crowley acreditava que a magia verdadeira envolvia não só a mente, mas o corpo, e por isso criou e realizou rituais de magia sexual com seus seguidores. Para ele, o êxtase era uma porta para estados alterados de consciência, uma espécie de combustível espiritual. Esses rituais envolviam simbolismos pesados e práticas que, para muitos, pareciam heresia. E isso ajudou a solidificar sua fama de o homem mais perverso do mundo, título que ele, aliás, não se incomodava nem um pouco em carregar. Mas se engana quem acha que era só provocação. Crowley tinha convicção no que fazia e documentava tudo em diários, fórmulas, códigos e rituais minuciosos. Alguns desses escritos influenciam até hoje movimentos esotéricos contemporâneos. Inclusive, há quem diga que ele conseguiu abrir portais interdimensionais e fazer contato com entidades como Lam, uma figura bizarra, de cabeça ovalada, olhos grandes, que muitos associam com os chamados Greys, os clássicos alienígenas da cultura pop. Loucura? Talvez. Mas aí que está a graça nas histórias que a escola não conta. Se você está pensando, isso parece ficção científica, eu te entendo. Mas o mais interessante é ver como esse tipo de conhecimento, por mais estranho que pareça, segue vivo em livros, ordens ocultas e grupos de estudos ao redor do mundo. Quer ver isso com seus próprios olhos? Procure obras como Magic in Theory and Practice ou The Book of Thoth, mas vá com calma. É denso, simbólico e exige mente aberta. E claro, continue por aqui, porque estamos desvendando essas curiosidades históricas com o respeito e a profundidade que o assunto merece. E se você achou que já viu de tudo, respira fundo. Porque no próximo capítulo vamos falar sobre o fim da vida de Crowley, sua morte e por que, mesmo décadas depois, seu nome ainda ecoa em rituais, livros, músicas e movimentos esotéricos pelo mundo todo. Já se inscreveu? Porque a jornada está longe de acabar. Morte e legado, 1947 pós. Aleister Crowley morreu em 1º de dezembro de 1947, aos 72 anos, em Hastings, na Inglaterra. Suas últimas décadas foram marcadas por problemas de saúde, agravados pelo uso contínuo de drogas como heroína, que ele usava tanto por dependência quanto, segundo ele, por razões ritualísticas. Sua morte pode ter sido silenciosa, mas o impacto de sua vida ecoa até hoje. É mais uma daquelas curiosidades históricas que a escola não conta. A história de um homem que morreu desacreditado por muitos. É impressionante como a história que a escola não conta pode estar escondida até nas letras de músicas que você já ouviu dezenas de vezes sem perceber. Hoje, organizações esotéricas do mundo inteiro ainda estudam e aplicam suas obras. Telema, a religião fundada por ele, segue viva, com adeptos, rituais e festivais acontecendo anualmente. Se você quiser mergulhar mais fundo, vale procurar a Ordo Templi Orientis ou ler Liber Alve Legis, o próprio livro da lei. Mas vá com a mente aberta e entenda, esse não é um caminho para todos. Exige estudo sério, responsabilidade espiritual e uma boa dose de autoconhecimento. Curiosamente, enquanto muitas figuras históricas são suavizadas com o tempo, Crowley continua dividindo opiniões. Amado por uns, odiado por outros, mas ignorado por poucos. Isso diz muito sobre o poder das ideias que ele deixou. Quando você entende o contexto e a profundidade dessas curiosidades históricas, começa a perceber que o legado de Crowley é, na verdade, um espelho. Ele reflete as luzes e sombras de quem ousa olhar. E por mais que a vida de Aleister Crowley tenha terminado lá em 1947, a verdade é que sua influência parece estar mais viva do que nunca. Ele foi chamado de herege, profeta, gênio, lunático e talvez tenha sido um pouco de cada. O que não dá para negar
É que essas curiosidades históricas que a escola não conta nos fazem enxergar o mundo com outros olhos. Afinal, até onde vai o poder da mente humana? Será que tudo o que chamamos de oculto é mesmo inacessível ou apenas desconhecido? No fim das contas, a verdadeira magia talvez esteja em questionar, estudar e expandir. E se você chegou até aqui, parabéns! Você é dos poucos que buscam mais do que respostas prontas. Mas calma, essa história está longe de acabar. Existem outros nomes, outras seitas, outros segredos que o tempo tentou esconder. E a gente vai continuar revelando tudo por aqui. Então, se você curte esse tipo de conteúdo que ninguém mais te mostra, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nas próximas histórias, o buraco pode ser ainda mais fundo.